Nunca fui. Mas o problema é que veja, uma das coisas que é muito interessante, quando eu era estudante, na época que a gente era estudante, eu nunca vi um sentimento tão forte em nós, em defesa da UNE. Aí você diz o seguinte: você era afiliada na UNE? Ninguém era afiliado na UNE, sabia? Que nós não éramos filiados na UNE. Nem podia, né? Não, mas não é se podia ou não podia, não interessa. Não tinha essa questão como principal. A carteirinha, né? A carteirinha. Nós não tínhamos isso como principal. Nós tínhamos como principal a defesa de uma entidade nossa. A senhora estava em Ibiúna também? Não, em Ibiúna eu não fui. Fui contra. Votei na hora que nós fomos votar lá se o encontro da UNE seria no CRUSP ou em Ibiúna, eu votei para que se fosse no CRUSP. Sempre neguei essa história de Ibiúna, uma loucura, que todo mundo sabia que ia ser. Mesmo quem levou para lá. Entendi. Entendeu? Então veja, eu nunca tive na minha cabeça, no meu pensamento, que eu sou UNE porque eu tenho carteirinha. E a gente não pensava assim. Então eu sou professora e luto independente de carteira, independente de qualquer carteirinha. Por quê? Os sindicatos passaram a fazer o quê? Só defende quem tem carteira. Quem não está afiliado não vou defender. Que isso, gente? Ou você é sindicato de uma categoria, ou cala a boca. Você representa os sindicalizados, os que não são. Aí você diz que os não são, não pensam, são arregados, são não sei o quê, não sei o quê. Não, não são, são alienados? Não são. Por que eu tenho que ter carteirinha? Para eu poder defender as coisas. E a senhora lembra do José Dirceu nessa época? Lógico. José Dirceu, nós tínhamos todas as assembleias que existiam, a maior parte das assembleias eram no CRUSP. E ele era o presidente da UER. Então, eu estava presente. Onestino Guimarães, esse pessoal todo estava sempre lá. Eles estavam sempre presentes lá com a gente. Onestino é o que foi da geologia, não? Não, mas ele... Acho que é geologia. Mas tinha todos os presidentes, todo o pessoal sempre estava lá com a gente. Certo. Participando sempre. Bom, então vamos retomar o fim dos anos 70. A senhora chegou a ser filiada do MDB, não? Não, né? Mas aí então, durante o MDB, o que acontece? Você tinha ali um agrupamento de, vamos chamar de democratas, entre aspas, tá certo? Com posições políticas as mais variadas lá dentro de como desenvolver a realidade, papapá. Mas o que todos tinham em comum éramos contra a ditadura militar, tá? E a defesa das eleições diretas, né? Então, fim da ditadura militar, eleições diretas contra as torturas, contra as prisões, tá certo? E também contra toda a política econômica que estava sendo levada. Então, e a senhora lembra qual foi a primeira vez que a senhora ouviu falar que estava sendo construído um partido de trabalhadores? Foi durante todo o período. Eu não posso precisar a data, tá. Mas como nós tínhamos uma participação, a gente começa a ouvir, saber, porque os companheiros que estavam... que a gente convivia politicamente, sabiam já das ideias da existência dentro do MDB. Dentro do MDB, as pessoas já conversavam da necessidade de ter um partido que representasse os trabalhadores, aquilo que a gente pensava. Então, mas a senhora chegou a participar do Sion? Olha, eu vou te falar com toda a santa verdade.
na realidade, passei a participar mais de chegar no PT e tal, não sei o quê, depois que eu virei vereadora. Até então, eu participava do PT, mas lá na região, sabendo das coisas e tal, discutindo. A pessoa que mais participou de todo o processo e tal, de pensar, discutir, para as reuniões e tal, não sei o quê, foi o meu ex-marido, Roberto Lajou. Eu não porque era excluída, não estava excluída não, é porque havia uma situação concreta que era a realidade de eu ter que trabalhar. Para eu poder fazer o clube de mães, eu trabalhava à noite. E o Roberto trabalhava o dia inteiro e à noite eu estava livre. Resultado, as reuniões eram à noite. Eu não podia ir. Então ele ia para as reuniões, eu sabia das coisas depois. A gente vinha e discutia com o pessoal, fazia as reuniões e tal. O que aconteceu com o clube de mães? O PT agrupou ele? Não, acabou. O PT em si não considerou nenhum desses movimentos mais. Nunca teve. Mas tinha discussão? Não, nós tivemos. Nós tivemos. Peraí. Nós tivemos com os clubes de mães, com as comissões de moradores e tal. A gente teve discussão e conversa sobre a questão do MDB e a questão do PT. Isso a gente tinha direto. Se eu discutia política com eles, eu tinha que discutir isso também. E aí a grande maioria, se não todos, acharam fundamental e participaram da criação e participaram de todo o processo de criação e de existência do PT até o momento em que tiveram condições de estar presente. A gente discutia com eles, tá certo? Direto e reto. Aí nós no MDB nós já tínhamos uma sede, não tinha uma sede que era do MDB, depois nós passamos a sede como do PT. E aí nós ficamos. O trabalho de discussão era direto e reto com todo mundo, não era um trabalho só de quem ia para as reuniões, discutir nas reuniões, era com todo mundo. A participação era coletiva, entendeu? Então não tinha. Por exemplo, quando foi para decidir a questão de vamos participar da eleição, aí teve uma grande reunião lá na sede. Aí o pessoal resolveu que ia participar. Bom, mas aí quem vai ser candidato? Aí, votaram para você? Não, levantaram os nomes. Inclusive uma das pessoas que surgiu como o nome foi o meu ex-marido, né? Aí houve, ele nem lembro mais quem, levantou o meu nome e justificou que o meu nome seria um nome interessante, porque eu era professora desde 69 na Brasilândia. Isso é uma coisa importante. Eu vivia o bairro com os clubes de mães e vivia o bairro, ia fazer feira e tal, não sei o que, então conheci um monte de gente. Então eu era a mais conhecida em termos de bairro. E isso era um elemento importante. O Roberto, ele era conhecido, mas conhecido mais das pessoas que normalmente estavam nesses grupamentos, tal, porque ele não tinha vivência do bairro. Tá certo? Então não tinha vivência do bairro e nem era do bairro. Ele morava no bairro, né? E outros clubes de outras regiões abraçaram sua candidatura? Não, sim. E não foi só na Brasilândia. Teve apoio em vários lugares. E aliás, eu vou te falar que eu fui a algumas reuniões em alguns lugares, tá certo? Conheci lugares novos, tal, mas bom, primeiro, antes de tudo, eu nunca me imaginei candidata a vereadora. Nunca. Eu nunca pensei nisso. Para ficar bem claro. Nunca pensei.
Tchum. Eu continuava a vida do jeito que estava, porque eu achava ótimo trabalhar com a mulherada lá, dar aula e tal, não sei o quê. Aí, lá eu na condição de candidata a vereadora. O trabalho maior nosso realmente foi lá na região, porque quando você fala em região, você não está falando de Brasilândia só, você está falando em vários bairros no entorno lá, que a gente tinha contato lá, entendeu? E fora também, com as dobradas, uma das dobradas, que foi o Genuíno, uma das dobradas que eu tinha, também foi importante para o processo de espalhar a candidatura. Rede federal, a senhora vereadora, e tinha mais algum estadual que vocês apoiaram? Eu nem lembro mais, não. Você sabe que eu não lembro. Preciso retomar a minha história, tá vendo? Eu lembro grosseiramente a minha história. Mas aí nós fizemos a campanha e saiu. Foi muito interessante que, de repente, quando foi sair o resultado da eleição... Tomou um susto, né? Na hora em que eles foram lá no TRF dizer, o mais votado foi João Carlos. Sabe disso? Não, mas da bancada ou de toda dos cinco vereadores. Certo. O mais votado foi João. Aí... Qual que era a base da Erundina? A Erundina era serviço social, pessoal do serviço social. Aí eu não conheci o João, eu não conheci a Irede, a Erundina e nem o Cláudio. Nós não nos conhecíamos. Nós nunca tínhamos nos visto. Primeira coisa interessante, um nunca viu a cara do outro, tá certo? Só um ponto antes da gente entrar na Câmara propriamente. Então, o seu grupo de mães e da região, do bairro, decidiu que a senhora iria representar, ia concorrer à eleição, e só dali que a senhora pediu a filiação ao PT? Não, eu já era afiliada, meu. Já era, né? Não, no PT, quando você funda o PT, você tem que filiar. A filiação, todo mundo se filiou, porque para você... A senhora participou da campanha no bairro de filiação, legalização? Lógico. Tá. É porque a senhora disse que só foi participar da vida partidária. Da partidária nesses termos, caçamba. Peraí. No bairro a senhora não, teve mas um papel veja. Para você fundar um partido, o que os senhores estão procurando aí? Não são assinaturas? Isso. Tá. Então a mesma coisa nós tínhamos que fazer. Tocava a campainha? Não era tocar, não precisava tocar a campainha. Tá certo? Conversar com as pessoas. Não precisava tocar a campainha, porque um monte de gente que nós tínhamos contato, e as pessoas, elas mesmas faziam a coleta de filiação. Então não era eu sozinha que ia, ou o Roberto que ia, ou um grupo que ia, tinha uma turma que ia. Tá. Entendeu? Então era um negócio que não era uma coisa. A filiação, vocês têm que se filiar, daí como é que nós não iam fundar um partido? Você não precisa de ter um número de filiados. Sim, então, eu tinha que ser filiada. E aí então, e eu só podia ser candidata se eu fosse filiada. Então Nesse processo de filiação, a senhora participou? Não, lógico. Todo o processo de discussão sobre entramos no PT ou não entramos no PT, como é que fazemos, estamos no MDB, não sei o que, com o povo na região, eu participei. Lá no bairro. Lá no partido, com Zé Dirceu, com não sei mais quem, eu não participei. Foi depois da eleição. Entendeu? Tá. É isso que eu estou dizendo, a diferença é essa. Vocês já tinham um núcleo? Tinha um núcleo na Brasilândia? Não tinha. Naquela época não começou nada com núcleo, depois que vem os núcleos, tá certo? Depois de um tempo é que vem. Vocês tinham representante no Sion, delegado, alguma coisa? Não. Tinha assim, o Roberto, o Ibrahim, não sei o que, essas pessoas que estavam representadas lá, que eram as pessoas que a gente naturalmente não tem.
Roberto estava lá no Sion. Tava. O Roberto estava no Sion, o Ibrahim estava no Sion, o pessoal estava. O pessoal não Tava. Porque para mim era tão normal. Certo. Não é mais como é agora, que eu vou lá brigar para que eu tenha o meu representante. Peraí, quantos votos eu tive, quantos votos? Naquela época nós não tínhamos isso, não. Naquele momento da fundação do PT não teve esse problema. E a senhora lembra de resistência, de pessoas que falavam, não, vamos ficar no MDB, que é divisionista, foi uma adesão grande? Não, pelo menos não. A adesão foi tranquila, não teve problema nenhum, entendeu? Teve... Partido Comunista não tinha célula? Não, tinha, aí que tá. Os únicos que não saíram, a resistência que houve, que ficou no MDB, vamos chamar assim, que não teve influência na formação, que foi ampla em relação ao PT, a resistência nem resistência, foi na discussão aberta, que não foi para o PT, que foi o Benedito Cinto e a turma dele. Eles não foram para o PT. Mas porque naquele momento, essas discussões, como é hoje, entendeu? Para mim, pelo menos, eu não sentia o que hoje eu sinto e vejo nas relações que se estabelecem dentro dos partidos e dentro na política, entendeu? Cada um, na defesa do seu, cria pega para cá, tá certo? Então, naquele momento, houve isso. Então, a turma que estava ligada ao Benedito Cinto, esse pessoal todo, esse pessoal ficou no MDB. Mas nós fomos pro PT. Separamos e continuamos, companheiros. Claro. Não teve problema nenhum. Pelo menos para mim. Entendeu? Para mim, e o que eu vivi lá, eu não senti grandes contestações, resistências, briga e pau, porque você é isso, quer dizer aquilo. Não, isso eu não vivenciei. Naquele momento. Claro. Tá? Naquele momento. Porque eu acho que a gente tinha questões muito mais claras do porquê cada um, entendeu? Tá? Então, eu participei de todo o momento de fundação do PT, que é diferente. Fundação, não foi a turma que foi lá no Sion que fundou o PT. Nos bairros. Porque a fundação do PT foi lá na base. Na base, por quê? Porque eu precisava do quê? Assinaturas. Tá certo? Se eu não tivesse o raio da assinatura, eu não fundava o PT. Então todo mundo olha a fundação do PT como Sion e quem estava no Sion. E o resto do povo que ficou lá, né? Segurando a peteca, coletando assinatura e discutindo com o pessoal. Tá certo. Tá certo? Então isso é uma coisa interessante pra gente lembrar. Sim. Porque a gente só lembra dos grandes fatos. E os grandes fatos, eles só existem, tá? Pelo menos grandes fatos. Que amassa o barro, né? Quem tiver que aqui embaixo que segura. Porque a hora que aqui embaixo fizer lá de cima faz bem cá lá embaixo. Vocês sabem disso. Bom, aí a senhora foi eleita e já tinha uma formação política muito sólida, né? Ao que, inclusive, aparece nos textos que quando a senhora passa a ser dirigente partidária. Não fui dirigente partidária, eu fui uma militante partidária numa função de vereadora. Assim, dirigente lato senso, no sentido porque dirigente... não no sentido de carteirinha, mas no sentido de ser influente. Eu era uma militante, tá certo? Partidária, que participava de uma função, tá? Destacada, que é vereadora, tá certo? Representando o Partido dos Trabalhadores. Ok. Tá bom? Mas aí a senhora assume um legislativo
do Estado burguês, tendo princípios, a senhora imagino que já se autodefinia como socialista ou não? Não, sempre. E aí, o que a senhora esperava? Antes de entrar, a senhora se imaginou como eu vou agir? E antes da ação em si, de tomar posse e tal, como a senhora imaginava que seria possível o seu raio de ação? Eu já não tinha muita expectativa? Eu nunca tive noção que os cinco. Quando nós chegamos na Câmara, um olhou para a cara do outro, no dia que nós vamos tomar posse, um olhou para a cara do outro e falou assim: o que nós estamos fazendo aqui? Como é que é esse negócio? Ninguém tinha noção. Sim, mas sabia que era uma casa das leis burguesas. Eu sei, né? Uma casa de leis e tal, não sei o que, onde tem um bando de cara lá, que tal, não sei o que. E aí, vamos entrar nesse mundo. O que eu tenho que fazer ao entrar no mundo? Eu vou buscar conhecer esse mundo. Então, não foi fácil. Para os 5 não foi não. Que, aliás, foi uma das coisas importantes. Os 5 pensavam, discutiam e agiam juntos. É muito interessante. O pessoal na Câmara fala assim: caraca, vocês chegam aqui no plenário... Juntos, saem juntos. Não era se chegar junto, sair junto. Não é nada disso. A gente chegava, primeiro, nós tínhamos estudado todos os projetos que estavam em votação. Eu sabia defender qualquer coisa lá. Porque nós falávamos: como é que nós vamos enfrentar esses caras? Como nós vamos enfrentar esse mundo? E nós vamos entender. Nós precisamos conhecer. Se a gente não entender, a gente não conhecer, a gente está ferrado. Então, pera um pouquinho. Então, nós começamos a estudar. As reuniões de bancada eram um negócio, porque a gente ia discutir os projetos, e cada um e a gente, além de estudar, a gente imprimiu em nós, junto com a nossa assessoria, e conhecer a proposta de cada projeto na realidade. Sabia disso? A gente mandava a assessoria para o bairro com o projeto na mão para conhecer o problema. E a proposta que tinha, e descobrir se o pessoal do bairro sabia daquele projeto. Isso independente de quem era o autor daquele projeto? Independente de qualquer coisa. Porque nós tínhamos que votar. Nós participávamos das comissões, nós tínhamos que ter opinião. Então a gente precisava saber. Além disso, tem uma outra coisa fundamental. Nós tínhamos naquela época uma coisa que hoje praticamente não existe no partido. Os grupos, por exemplo, eu no primeiro no primeiro dia de plenário lá, a dona Tereza vai participar da comissão parlamentar de inquérito sobre transporte. Eu participei da comissão parlamentar de inquérito sobre transporte. Mas não foi a bancada que indicava? Não, a gente indicou lá, mas eu fui para transporte porque tinha que... Lá vai para transporte. Aí a Irondina foi, acho que foi para enchente, não me lembro. Foi para enchente porque quando nós tomamos, no dia que nós tomamos posse, teve uma enchente ferrada em São Paulo, que eu cheguei na minha casa no outro dia, depois da posse. Meu Deus! Além disso, nesse mesmo dia... Pegou um hotelzinho. Não, fui para casa de um amigo meu aí. E no mesmo dia, porque que teve a CPI da enchente, e aí teve a CPI... Ó os malucos, peraí. Aí teve a CPI de transportes, porque naquele dia os empresários de ônibus fizeram lockout de ônibus. Certo? Olha só, enchente com lockout. Aí, nós chegamos na Câmara no outro dia, a Irondina com o pessoalzinho dela lá, que trabalhava no gabinete e tal, já estava tomando a atitude de propor a CPI de enchentes. Olha só, nós tínhamos que acabar de assumir a Câmara Municipal, olha os malucos. Aí nisso, o Tenorinho,
que era do PCB, ele propôs a CPI de transportes, que eles tinham uma ligação, o PCB tinha ligação com o sindicato dos condutores. Mas dentro da legenda do PMDB. Dentro da legenda, mas tudo bem, tá certo? Não, digo só para entender que o PCB não estava legalizado. Aí ele pegou e alguém do PT, né? MDB, PT, vamos lá. Tereza, transporte? Vamos lá, né? Não, a única coisa que eu sabia fazer, eu quero mais ônibus. Eu quero mais ônibus. E tinha experiência? Não. Eu quero só mais ônibus. Espera! Experiência como usuária. Usuário, só quero mais ônibus. Tá? Aí o que tinha de interessante naquela época no PT? O grupo de transporte, o grupo de saúde, o grupo da educação que ainda permanece, mas alguns setoriais, mas o mais que permanece mesmo é o setorial de educação. Mas tem mulheres hoje, né? Tem outros. Mas de transporte existe, mas não é mais o transporte que foi da época lá. Saúde também deve existir, mas também não é mais do jeito que... Então veja só, eu só entendi transportes. Eu só pude dar palpite, entender, graças aos companheiros do grupo de transportes, tá certo? Daí é que eu comecei a entender. E uma das coisas interessantes daquele momento é que nós fizemos uma proposta política. Primeiro, que o PT defendesse incondicionalmente, praticamente, as empresas municipais públicas de transportes. Tá? CMTC na época? Não. Empresa pública, onde não tem funda uma. Tá? Então, empresa pública. E por quê? Tá certo? E a outra coisa que a gente defendia, que o controle das empresas privadas, o controle delas, através da exigência do cumprimento dos deveres dessas empresas. Dos deveres. A hora em que ela recebe na catraca o dinheiro que você dá, ela tem que gastar aquele dinheiro da catraca no quê? Aí a gente elencava tudo que eles tinham que gastar. Certo? Então, esse controle sobre eles e a empresa pública. Então, isso aí, uma coisa para mim que foi, primeiro foi fundamental, porque eu entendi transporte, entendi como se forma o Caixa 2. O Caixa 2 se forma no transporte na medida em que ele não cumpre o dever dele. Os empresários não cumprem o dever, não recolhem o fundo de garantia. Certo? Não contrata todos os empregados necessários para fazer o ônibus andar. Hoje em dia é pior que não tem nem cobrador mais, né? Não, mas entendeu? Não, entendeu? Tem uma série de situações que ele não cumpre e que ninguém faz ele observar isso. E na época do governo Erundina só foi no último ano que a gente conseguiu fazer. Passou um projeto na Câmara. E o PT só conseguiu, em alguns momentos, aplicar essa proposta. Abandonou-se essa proposta. Essa proposta histórica, inclusive, quando a gente ia para o movimento, porque não ia só eu, ia o pessoal do grupo de transportes, tal, no movimento, a gente ensinava como que para o movimento, como ele tinha que entender a realidade do transporte. E a hora que ele entendendo a realidade do transporte, a gente fazia eles buscarem os elementos para poder contestar a prefeitura. Vem cá, os contratos de concessão prevê esses montantes de investimento. O que a senhora se refere à fiscalização, a estrutura administrativa, por exemplo, não tinha condições de fiscalizar ou não tinha interesse de fiscalizar? Os dois? Normalmente não tem interesse. Normalmente não tem interesse. Porque dá o Caixa 2, caraca. Tá certo? Então, por exemplo, aprendi com
um companheiro, porque foi muito engraçado. O Amir Cair. De repente, no meio dessa história, a Tereza vai para uma reunião sobre decisão a respeito de aumento de tarifa de ônibus em São Paulo no governo do Mário Covas. O Amir veio me assessorar, porque eu não entendia nada, né? O Amir era secretário em Diadema. E aí ele falava assim, vamos exigir tudo. Ele fala em gasto de gasolina, pede para eles apresentarem todos os comprovantes de gasto com gasolina. Pede para eles apresentarem todos os comprovantes, tá certo, de arrecadação e de depósito do fundo de garantia. A função do vereador é esse, a fiscalizar. Não, pera, mas isso é obrigação de quem? Da prefeitura? Sim. Pera, mas a prefeitura nunca fazia. E nunca faz. E aí a função do vereador é fiscalizar quem realmente... Mas eu estava lá discutindo, tá? Então, nós ensinamos, por exemplo, nós começamos a pedir para os movimentos a ordem de serviço e operação. A ordem de serviço e operação era dizer o seguinte, você pegava da prefeitura o horário de cada ônibus que tinha que fazer a linha do bairro tal, tá certo? Quantos ônibus, então, você tinha na linha, os horários e tal. Aí a gente... ensinava o pessoal aí ficar um aqui no ponto inicial, um no meio do caminho e o outro, se possível, no ponto final. Para cronometrar. Para ver se o ônibus, para ver se o ônibus realmente estava indo. E tudo gente da sua assessoria, não? Não, era o povo do bairro, meu. Nós ensinamos o povo do bairro a fazer isso. Eles mesmos fiscalizaram. Aí eles fiscalizavam. Aí quando eles iam discutir era engraçado. Quando eles iam discutir com o prefeito, né, com o secretário, olha, aqui, tal ônibus não passou, não veio. E esse aqui, ele falou, já sei, PT passou por lá. Passou, porque o pessoal sabia como, entendeu? Sabia como olhar a situação, entendia a situação. É isso que você tem que fazer, fazer as pessoas se apropriarem da compreensão da situação. Porque na medida em que eles se apropriam da compreensão da situação, eles conseguem, tá certo, serem sujeitos da realidade. Claro. Entendeu? Seu gabinete, a senhora teve esse desafio de tomar posse e dali a pouco já tinha que nomear pessoas. Qual foi seu critério? O primeiro gabinete foram pessoas que eu nem que eu conhecia lá da minha região. Eles me apresentaram outras pessoas. E tudo bem, e tinham umas pessoas que eram da Câmara mesmo, que trabalhavam lá para mim. E a gente conseguiu formar um gabinete... Na medida que atende essas necessidades, como dos transportes? Tudo. O pessoal... Porque essa história de entendimento da questão de transportes ficou muito... Por exemplo, tinha uma assessora, que foi muito legal, que foi a Carminha, da Zona Leste, que ela... participou de todo o processo comigo de conhecimento de transportes e tal, então ela sempre estava comigo. E a senhora disse então que nesse sentido o PT ajudou a senhora? Nesse momento foi fundamental. Nesse momento foi fundamental.